Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje este 11º domingo do tempo comum. E como vocês sabem, sempre gosto de começar nos situando dentro da liturgia, né? Porque é o nosso chão, né? Nós estamos vivendo esse tempo litúrgico, né? E que esse tempo litúrgico quer nos conduzir a fazer uma experiência de encontro com Jesus, né, de aprofundar a nossa experiência com Ele. E porque se a gente não faz esse encontro, se a gente não se abre para Ele, a gente não se permite também crescer na fé. A gente não se permite também mudar o que precisamos mudar. E, consequentemente, a nossa fé não toca na nossa vida. A gente vai viver apenas o cumprimento de um ritual, o cumprimento de uma tradição. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que verdadeiramente nós nos permitamos irmos nos configurando a Ele, né, para que a luz dele brilhe em nós. Então, nesse tempo litúrgico, o tempo comum, a gente é convidado a caminhar com Jesus no seu cotidiano, no seu dia a dia. E aí a gente vê o Evangelho, os Evangelhos deste tempo comum, vai sempre nos mostrando Jesus que se encontra com as pessoas, Jesus que cura, Jesus que liberta, porque nessas ações de Jesus, Ele vai deixando transparecer quem verdadeiramente Ele é. E Jesus é Deus mesmo que veio visitar o seu povo, né? Por isso que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mas a gente só descobre que Deus veio visitar a gente, mas a gente só descobre que Deus está no meio de nós se nós caminharmos com Ele, se nós caminharmos com Jesus. Daí esse tempo litúrgico quer nos ajudar a ir caminhando com Ele, a ir descobrindo passo a passo quem Ele é, né? E aí a gente vai ver hoje o que é que Jesus faz, o que é que Jesus fez, né? E como Ele nos implica, né, na sua própria missão. Bom, este 11º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra vai nos mostrar, e aqui os textos são muito claros, né, como Deus vai nos elegendo, né, como Deus vai fazendo com que nós nos tornemos o seu povo. Lá na primeira leitura do livro do Êxodo, a gente viu esse movimento de Deus, né? Deus escolhe um povo, e que não é o maior, não é o mais forte, não é o mais numeroso, pelo contrário, como diz a própria palavra, é o menor dentre eles, né? Mas Deus escolhe esse povo pequeno. E a gente viu então aqui, na primeira leitura do livro do Êxodo, que esse povo que fora libertado da escravidão, esse povo que foi conduzido por Deus mesmo no deserto, agora se encontra diante da montanha. E a montanha, nós sabemos, é o lugar onde Deus se revela, né? Uma vez, já falei com vocês e repito, né? Todas as vezes que aparece a imagem da montanha nas Sagradas Escrituras, é porque é o lugar onde vai acontecer o encontro de Deus, o encontro com Deus, a revelação de Deus. E aqui o povo se encontra, então, diante da montanha, né? Como fala a palavra aqui. Eles armaram as suas tendas diante da montanha, de frente da montanha. Nesse processo de libertação, nesse processo de construção de uma vida livre, porque até então não sabiam o que era liberdade, viviam lá sob o jugo do faraó, né? Agora eles são livres. E podem se perder na liberdade, e a gente vai olhar depois ali na Sagrada Escritura o caminho como o povo de Israel vai fazendo, né? São livres, aí querem viver igual os outros povos, uma hora gostam de Deus, outra hora reclamam de Deus, porque outra hora eles preferem voltar para o Egito, para a escravidão, né, onde tinha tudo já programado para eles, agora eles têm que construir a vida deles, né? Bom, isso aí é um outro assunto, mas o que é interessante é observar que nesse primeiro momento em que são libertados da escravidão, eles armam a tenda diante da montanha, né?
diante da montanha, defronte à montanha, como diz a palavra de Deus. E o que é que acontece? Moisés sobe a montanha para falar com Deus. É ali que Deus vai se manifestar. Moisés sobe a montanha como que para pedir um conselho, né? Senhor, o Senhor nos libertou, agora o que é que a gente faz? A gente está aqui. Como muitas vezes acontece na nossa vida cotidiana, né? A gente passa por uma situação super complicada e depois diante de Deus, e agora, Senhor? O que é que eu vou fazer? Conduz o meu caminho. E é um pouco o que Moisés fala. E então, o que é que Deus faz? Deus primeiro diz a Moisés o que é que ele fez. Olha, não se esqueçam que eu libertei vocês da escravidão. Que eu trouxe vocês, que eu levei vocês sobre as asas de águia, como as asas de águia, ou seja, Deus, as imagens são sempre muito importantes, né, na Sagrada Escritura. É como que Deus estivesse protegendo esse povo no processo de libertação. E é como Deus faz conosco, né? Ele nos leva como que em asas de águia, né? Nada nos alcança, nem nada pode nos atacar. Protegidos, guardados. E assim Deus fez com o povo de Israel. E Deus, então, a primeira coisa que Ele faz é recordar a Moisés sobre isso. Olha, eu libertei vocês e eu protegi vocês de todo o processo. Agora, Deus, então, vai fazer com ele uma pequena aliança, né? Ele diz, olha, como eu libertei vocês, guardem esta aliança. Claro que a gente sabe que aqui o Senhor ainda não deu os 10 mandamentos, que é a aliança. Não deu a lei, né? Não deu a lei ainda. Então está nesse processo, né? Uma construção com o Senhor. E aí então Deus vai dizer para eles, vocês são para mim, vocês serão para mim, vós sereis para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa. É a vocação do povo de Israel. É a vocação do povo de Deus. Deus chama, diz que conduz, diz que liberta e diz qual é a tarefa. Vocês serão para mim um povo santo, uma nação santa. E vocês costumam dizer que Ibicaraí é uma terra santa, né? Então, vocês serão para mim uma nação santa, um povo sacerdotal, né? Um reino de sacerdotes. Lembremos-nos a função do sacerdote. O sacerdote é aquele que faz a ponte entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. Então, nós somos esse povo dentro do mundo. Vocês são esse povo dentro do mundo pelo batismo. Primeiro, a consciência clara de que pertencemos a Ele, a Deus. Ele que nos liberta, Ele que nos libertou, Ele que nos constituiu enquanto povo. E aí a gente vê aqui na segunda leitura do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Quando éreis ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. E aí São Paulo vai discorrer tudo isso para mostrar como Deus, Ele nos escolheu porque Ele nos ama simplesmente por isso, né? Gratuitamente, não é nada porque temos alguma coisa de forte, de bom, de poderoso. Não. E aí São Paulo ainda mostra ali, quando vocês ainda eram fracos. Lá do livro do Êxodo, vai falar ainda quando vocês eram o povo menor entre eles, né? Então, para dizer que não é pela nossa força, que não é pela nossa beleza, que não é pela nossa... Não, é porque Ele nos ama simplesmente. E quando se ama porque se ama. É gratuito. É gratuito o amor de Deus. E aí então, meus irmãos e irmãs, a gente começa, é isso que eu quero que a gente comece a pensar, né? É que essa palavra, essa aliança que fora feita com o povo de Israel, a primeira, e depois a segunda, com Jesus Cristo, implica diretamente a nós. E nós não podemos levar uma vida assim, desculpem a expressão, loucamente.
Nós somos um povo que o Senhor escolheu para si com uma tarefa, com uma missão. Na primeira leitura, um povo sacerdotal, uma nação santa. No Evangelho, enviados para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, para curar, para ressuscitar, para purificar, para expulsar. É a missão nossa. E para proclamar o reino de Deus. Quem é que proclama o reino de Deus? Nas Sagradas Escrituras. Jesus começa o seu ministério lá do Evangelho de São Lucas dizendo que hoje essa profecia se cumpriu. Eu vim para curar os doentes, dar a visão aos cegos e para evangelizar os pobres. Jesus começa também, acho que no Evangelho de São Marcos, dizendo: o reino de Deus chegou. Ele é o reino que inaugura. Ele é o reino que começa a acontecer. E nós somos chamados a proclamar que o reino de Deus chegou. Ou seja, a dizer que Jesus, que Deus, Ele mesmo, está no nosso meio. E que por isso nós somos convidados a reconfigurar as nossas relações, a transformar as nossas relações. E aí então está a nossa missão, de curar, de libertar, de ressuscitar. Porque todas essas coisas aqui provocam a marginalização. Sabemos que no tempo de Jesus, doentes, marginais. Certas doenças, demônio. Certas outras doenças, leproso, intocável, impuro. E todas essas categorias não participavam da vida da comunidade. Não tinha, digamos assim, direito à vida. Bom, parece um pouco com os tempos de hoje, Claro, muitas pessoas, embora tenham muitas situações aí que dizem, não, tem que acolher, etc e tal. Toda uma política de inclusão num discurso, mas uma sociedade altamente excludente. E que às vezes a gente até organiza bem a exclusão para ficar tranquilo, Então é casa de repouso, é casa disso, casa daquilo, para que todo mundo esteja para lá. E a gente, quem produz, é quem vai realmente viver. Então é uma coisa que a gente precisa ir pensando, porque a nossa missão é incluir, é trazer para o meio todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus, e Deus nos ama independentemente daquilo que a gente possa produzir. Lembremos-nos das características da escolha do povo de Israel, O menor entre todos, E Jesus chama todo mundo que é de vida muito simples. Jesus não faz muitos critérios, O critério de Jesus Cristo é o amor. E por isso inclui todo mundo. Então, meus irmãos e irmãs, deste 11º domingo do tempo comum, nós somos convidados então a repensar quem nós somos e a nossa missão. Quem nós somos o povo de Deus, escolhido por Ele por amor, não porque a gente tenha nenhuma coisa de melhor do que os outros. Pelo contrário, as características que a palavra de Deus nos mostra é que nós somos os mais fracos. Mas mesmo assim, Deus escolheu a nós porque nos ama. A escolha que Ele fez por nós não deve alimentar em nós um certo orgulho ou vaidade. A nossa escolha é para que sejamos uma ponte, a nação sacerdotal, o povo sacerdotal. Para que sejamos uma ponte que possa aproximar a humanidade dele e ele da humanidade. Como a gente vai fazer isso? Curando, ressuscitando, purificando, expulsando o mal. Ou seja, vivendo a fraternidade universal. Ou seja, vivendo o amor como Deus nos ama. E por isso, cuidando desses mais fragilizados, porque Deus escolheu também um povo menor. Então, como Deus escolheu um povo menor por amor, nós somos enviados também a ir ao cuidado
daqueles que são um pouco mais frágeis, né? Para que possamos verdadeiramente manifestar o seu reino, que o reino dele, o reino de Deus, se manifeste na nossa história. Peçamos então ao Senhor que nos fortaleça na nossa vocação, né? Na nossa vocação de batizado, na nossa vocação de povo sacerdotal, de nação santa, né? Na nossa vocação de missionários da misericórdia, né? Da missionários do cuidado, missionários do acolhimento, missionários e missionárias, claro, né? Do amor, da compaixão, como Jesus teve para conosco. Assim, nós manifestaremos o seu reino aqui na terra. Então, que Jesus interceda por nós e que a Eucaristia seja esse alimento que nos ajuda a ir transformando a nossa vida, a nossa maneira de se colocar dentro do mundo. Assim seja. Amém.